Olá, amigos, irmãos. É um prazer estar de volta para conversar um pouquinho mais sobre coisas boas. Este é um podcast do grupo de pastores chamado Obreiros de Valor. São até agora 174 pastores, na sua esmagadora maioria, espalhados por esse mundo de Deus. E hoje nós temos para conversar, hoje, com muita alegria, um missionário que tem o seu nome consignado nos céus da história de missões no Brasil. Estou falando do missionário José Calixto Patrício. Ele está aqui conosco hoje. Como é que vai, pastor? Graças a Deus, Pastor João, muito feliz de ter essa experiência com você e com os nossos colegas, onde eles estiverem. Muito bem, pastor. Primeira coisa, então, pastor, o irmão é natural de Santa Catarina, Florianópolis, mas viveu e cresceu em Itaguaí, desculpe, Itaja, Itajaí. Itaguaí é outro lugar. Desde 1960 a 1971. Se formou pelo Seminário do Sul, não é isso? Em 74. Se casou com a bacharel em teologia Sueli Mieco Shirazawa Patrício, em 75. E o casal tem dois filhos adultos, Daniele e Samuel, acerca dos quais o irmão falará daqui a pouquinho. Então vamos passar às perguntas, porque é isso que a gente a gente está ansioso para ouvir do irmão. O irmão pode resumir para a gente como é que foi a sua conversão a Cristo Jesus? muito bem. Eu nasci na cidade de Florianópolis e com quase 8 anos, porque naquela época não se podia entrar na escola antes de completar 7 anos. Então eu entrei praticamente com 8 anos na escola primária. E uma jovem vizinha da nossa casa, ela ia todos os dias de ônibus do lugar onde a gente morava até o colégio no centro de Florianópolis. Então, ela me levava no ônibus com ela, me deixava no meu salão da escola primária. Depois, ao meio-dia, ela me pegava para voltar para casa. Só que ela tinha o hábito de passar na Catedral da Igreja Católica de Florianópolis e ficava diante da imagem do Cristo crucificado, rezando durante algum tempo. Eu, como todo menino, ficava curioseando dentro da igreja, dentro do templo. E foi ali que o Espírito Santo plantou no meu coração uma semente. Por que Jesus morreu na cruz? Os anos foram passando e eu estava estudando num colégio salesiano de Itajaí, com 11 anos de idade. Meu pai era da Marinha do Brasil e o capitão da capitania do Porto de Itajaí era um irmão presbiteriano. E ele conseguiu uma bolsa no colégio salesiano para o filho de um marinheiro. E eu fui o afortunado. E eu entrei no colégio salesiano. Depois de alguns meses, eu tomei confiança com o meu professor de geografia, Padre Zeno. Fui perguntar para ele: Padre Zeno, o senhor pode me explicar por que Jesus morreu na cruz? O padre mexeu assim na minha cabeça e disse: Zezinho, Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Eu sei que teologicamente a resposta estava correta, mas aquela resposta não serviu para responder à minha necessidade. E os anos continuaram se passando e eu fui estudar um ano em Florianópolis, na Escola Técnica Industrial, porque reprovei o exame de admissão no Colégio Salesiano, perdi a bolsa. Fui estudar em Florianópolis, na casa do meu avô, e naquele momento o meu avô tinha se convertido na Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Ele havia sido curado de hidropecia, barriga d'água. Então eu ia com o meu avô nos cultos da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, ficava ao pé do hospital de Florianópolis, e toda quarta-feira, todo domingo de manhã e todo domingo à noite. Durante um ano,
eu recebi o impacto do Evangelho. Um ano depois, meu pai foi transferido de novo para Itajaí e eu voltei para casa. Quando cheguei em casa, a minha avó, mãe da minha mãe, tinha se convertido na primeira igreja batista de Itajaí. Olha como Deus vai trabalhando com os avós. Minha avó se converteu e eu, como neto mais velho, ela começou a pegar no meu pé. Vamos comigo na igreja. Um domingo, finalmente, eu decidi aceitar o convite. E quando chego lá, o pastor Vanderlei José Álvares, que era de Goiânia, talvez o pastor Vanderlei deve ter uns 10 ou 15 anos mais de vida do que eu. Aí ele estava pregando sobre João 3,16. E ele disse: Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema muito importante. Por que Jesus morreu na cruz? E quando ele falou isso, eu levei um impacto. Fiquei atento à mensagem. Ele fez uma explicação, uma pregação expositiva de João 3,16, e naquela noite eu entendi por que Jesus tinha morrido na cruz. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, essa foi a minha experiência de conversão. Você vai me perguntar agora sobre a experiência de chamada para o ministério? Vou. Pode responder. Isso. Então, depois da minha conversão, eu participei na Igrejinha Batista de Itajaí desde 1964 até 1969. Com 18 anos, comecei a namorar uma menina não crente. E durante 8 meses eu não pisei os pés na igreja. Mas Deus interviu e o namoro acabou. E quando o namoro acabou, eu lembrei-me do culto da minha igreja. Voltei lá para o culto, fiquei sentadinho no fim, lá no último banco, e quando o culto estava para acabar, eu vazei de fininho para ninguém vir conversar comigo. Mas o Espírito Santo moveu o coração de uma irmã da igreja, a irmã Laurentina Gabriel. A irmã Laurentina veio lá na porta e disse: José Patrício, porque o nome Calixto eu só ganhei na aula de homilética do pastor Jerriqui, em 71. Até então eu era José Patrício. Então, irmão José Patrício, você sabe que temos um jovem da nossa igreja que está 8 meses no hospital, entre a vida e a morte. Os médicos têm feito de tudo para salvar a vida dele, mas aparentemente ele não vai sobreviver. E eu levei um susto muito grande, porque durante 8 meses eu perdi totalmente o contato com a igreja. E eu, assustado, perguntei para ela: irmã Laurentina, e quem é este jovem? Ela aplicou a pedagogia que o profeta Natan aplicou com Davi. Ela disse: é você, meu irmão. E aquilo mexeu tanto com o meu coração que eu caí no choro, no pranto, pedi licença para ela, disse que depois eu conversaria com ela. A gente tinha que ir até o centro de Itajaí, pegar um ônibus que saía 9 da noite, terminavam todos os cinemas e às 9 saía o ônibus para o bairro onde eu morava. Naquela noite eu não consegui entrar no ônibus, eu fui a pé para minha casa. Então, na quarta-feira seguinte, eu voltei no culto da igreja e pedi permissão para o pastor Renato Sales, se eu podia ter uma palavra no culto. Ele permitiu, e naquele culto eu pedi perdão para os irmãos da igreja por ter me afastado do evangelho e ter um namoro com uma pessoa não crente. Os irmãos me perdoaram e aí eu comecei a trabalhar num moinho de trigo chamado Moinhos Peônia. E como menino de 18 para 19 anos, talvez eu tinha o melhor salário de um rapaz da minha idade na cidade. Eu comprei uma moto e 4 meses depois que eu estou andando na minha moto, conhecido em toda a cidade,
a igreja teve uma assembleia para decidir quem seria o obreiro que cuidaria de uma congregação em Itajuba, a praia de Itajuba, hoje conhecida como Barra Velha. Hoje tem a primeira igreja batista de Barra Velha lá. Estou em contato com o novo pastor e eu ia para essa congregação todos os domingos. Como eu não tinha carteira de dirigir e não tinha capacete, eu ia pela estrada de barro. Uma viagem que possivelmente levaria 30 minutos, eu levava uma hora. E trabalhando lá naquela congregação, chegou 4 meses depois, eu chego na igreja um domingo à noite. Normalmente eu não assistia o culto da noite, porque eu trabalhava na congregação e não ia no culto da noite da minha igreja. Mas a igreja estava celebrando um culto de missões nacionais. E naquela noite eles iam recolher a oferta, levantar a oferta missionária. Estou falando de 1970. E a pregação, o pastor insistindo para o chamado de missões, eu sentia o toque de Deus, mas me resisti no assento. Depois a esposa do pastor recitou uma poesia de Mário Barreto França, A Dádiva de Magi. Falava da história de uma menina que andava com 2 pedacinhos de madeira se arrastando pelo chão. E alguém deu um par de muletas ortopédicas, que na época era muito caro, e ela estava lá no culto com as suas muletas debaixo do assento, e vendo que os irmãos da igreja não estavam entregando uma oferta sacrificial para missões, quando os diáconos passam com a bandeja da oferta na frente dela, ela põe o par de muletas na bandeja Oi. e diz: Eu quero que essas muletas sejam vendidas como a minha oferta missionária. O irmão pode imaginar como eu me senti naquele momento. A primeira coisa que eu fiz foi: o que, que eu vou dar de oferta? Eu não vim preparado para dar uma oferta para missões nacionais. Então, eu tinha comprado um relógio muito chique, tirei o relógio do pulso e vou com o relógio para a porta da igreja. O tesoureiro da igreja, irmão Paulo Silva, me vê com o relógio na mão e diz: Pastor Cali, irmão José Patrício, o irmão quer dar o seu relógio como oferta missionária? Eu digo: Isso mesmo, irmão Paulo. Quanto você pagou? Paguei tanto. Ele disse: Pode deixar, eu vou entregar a oferta missionária, um envelope no seu nome, e eu compro o seu relógio. Pois bem, a partir daquele momento, eu senti Deus falando comigo: Eu quero que você se entregue para a obra, para o campo missionário. Naquela noite, eu tenho o hábito de, quando vou dormir, não é um bom momento para eu orar, porque eu durmo em apenas 5 minutos. E daí, naquela noite, eu não conseguia conciliar o sono, rodando na cama, para lá e para cá, não tinha o relógio para saber que horas eram. E lá pelas tantas, eu me ajoelhei e disse: Senhor, o Senhor conhece a minha história. Eu abandonei os teus caminhos, me afastei do Senhor, me afastei da igreja durante 8 meses. Mas se o Senhor, mesmo assim, quiser me usar na obra missionária, eis-me aqui, envia-me a mim. Consegui dormir, no dia seguinte pego a minha moto, depois do horário de trabalho, e vou até o balneário de Camboriú, na casa do pastor Renato Salles, da irmã Sodi. Quando chego lá com a moto naquela época fazia um barulhinho bem gostoso, não era assim tão Gostoso. legal como o da Harley Davidson, mas era um barulhinho bem gostoso. O pastor Renato e a esposa saem pelas portas do fundo e vêm ao meu encontro, e o pastor diz: Irmão José Patrício, nós estávamos esperando o irmão. Eu digo: Mas pastor, por que que vocês estavam me esperando? Porque nós sabemos o que que você veio conversar com a gente. Eu disse: Pastor, e o que é que eu vou conversar com vocês? Ele disse: José Patrício, nós ontem à noite sentimos, a Sodi e eu sentíamos no nosso coração que você tem um chamado de Deus para a obra missionária.
Mas como você não respondeu ao apelo, quando chegamos em casa, nós ficamos orando e pedimos que Deus não deixasse você dormir e que você entendesse naquela noite que Deus tinha um chamado para você. Aquilo foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Outro detalhe é que naquele ano de 71 eu tinha que servir o exército. Quando eu fui lá para aquela inspeção, todo mundo pelado, o médico pergunta: tem alguém aqui que tem um certificado médico? Eu tinha um certificado médico, porque no mergulho na praia de Cabeçudas, eu perfurei o tímpano do ouvido direito. Aí o médico disse: O que é que você tem? Ele leu a receita do médico e disse: Se isso aqui é verdade, você vai ser dispensado hoje. Se for mentira, você vai ficar preso os primeiros 4 meses no batalhão. Daí trouxeram lá um aparelho do hospital, ele examinou e me deu a dispensa. Então eu fui estudar no Seminário do Sul em março de 1971. Muito bem. E foi lá no seminário que eu conheci, tive o privilégio de conhecê-lo. Aí o irmão fez o seminário e Você depois é de 73, né? eu cheguei em 73. O irmão já ia Porque é a fazer. turma da Sueli, a minha esposa. Isso, o irmão ia fazer o terceiro ano, nós iríamos começar. Então, antes de ir para o. Aí o irmão foi para o seminário, estudou teologia, se formou e foi imediatamente para o campo missionário ou pastoreou Não, alguma igreja antes? em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelas igrejas que o Senhor usou para minha preparação ministerial, né? Eu estive 2 anos na primeira Igreja Batista de Honório Gurgel, 1971 e 72. Depois eu fui para uma igreja em São Paulo, fui seminarista lá durante um semestre. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro, fui seminarista na Igreja Batista de Campo dos Afonsos, pastor Joaquim Silva. Depois a, a igreja de a PIB de Lins de Vasconcelos, o pastor era um missionário americano e ele estava de furlough. Aí o Licença. irmão do pastor Joaquim, que era o irmão dele, me convidou para eu ir pregar um domingo na igreja. E foi uma história tão interessante, porque eu preguei durante um mês, todos os domingos, e a igreja me convidou para eu ser o seminarista da igreja. Então, eu fui ordenado no ministério na igreja de Lins Vasconcelos, 11 de novembro de 74. Fiquei como pastor da igreja até junho de 75. Em junho, em julho de 75, o pastor Jerry Key veio e disse: Calixto, eu vou de furlough para os Estados Unidos 1 ano, eu tenho orado muito por você. Eu era o grader dele, eu era o secretário dele, eu datilografava os sermões que ele pregava na memorial, passava para o papel. Ele disse: Calixto, eu tenho orado por você e eu sei que você ama muito a Sueli, você quer casar com ela. Então, eu quero convidar você, em primeiro lugar, para você ser o meu professor assistente de homilética 1 ano na minha ausência. Depois, eu quero te convidar para você ser o pastor assistente da Igreja Batista Memorial da Tijuca por 1 ano. E logo eu quero te convidar para você e a Sueli se casarem no dia 5 de julho de 75. Eu faço o casamento na capela do seminário. E depois você vai morar aqui na minha casa durante 1 ano. Só vai pagar a luz, o gás, a água e o telefone. Foi assim que Deus me abençoou. Pastoreei Lins de Vasconcelos, a Memorial da Tijuca. Foi uma experiência muito linda. Pois não. Então, depois dessa experiência no país, aí o irmão seguiu para o campo missionário? Em que país o irmão serviu como missionário? Muito bem. Olha, ah, tem uma pequena história que eu vou contar. O secretário da Junta de Missões Estrangeiras, pastor Alcides da Silva, não, Alcides Teles de Almeida, Teles de Almeida. ele. Isso, isso. Eu fui lá na junta, eu e a Sueli, e nos oferecemos como candidatos para Macau, na China, onde depois o pastor Francisco Amaral Foi.
foi servir como missionário. Então, nos apresentamos como missionários para Macau. Quando chega o primeiro culto da capela, de 1977, eu já tinha um ano no processo com a Junta de Missões Estrangeiras. Pastor Alcídio vai pregar na capela do seminário e diz assim: irmãos, eu tenho uma notícia muito boa para dar para a comunidade do seminário. O pastor José Calixto Patrício e a irmã Sueli serão os nossos primeiros missionários na Venezuela. Nossa, aquilo causou um mal-estar tremendo no meu coração, porque eu não entendi aquilo. Aí deixei que ele cumprimentasse todo mundo na porta da igreja, da capela. Uhum. Eu disse: pastor, eu estou perplexo. Eu e a Sueli estamos há um ano e meio num projeto com a junta para irmos para Macau. E o irmão vem hoje e diz que nós vamos ser missionários na Venezuela. Ele, Ah, naquela paz dos seus 80 anos, disse assim: pastor Calixto, não fique chateado. Deus falou comigo. Os irmãos vão para a Venezuela. Eu digo: pastor, mas se Deus falou com o irmão, ele agora vai ter que falar comigo e com a Sueli, não é? Aí a gente foi lá na junta. Na junta, ele explicou que Macau tinha recebido tantos missionários ao longo dos anos, missionários que iam com a intenção de entrar na China quando as portas se abrissem. uhum. Por isso, Macau não dava mais visto para missionários. Tinha E demais. ele disse: mas, pastor, eu tenho aqui uma carta da Convenção Batista da Venezuela. E quando eu li essa carta, eu pensei: ai, pastor Calixto e a Mansueli. E foi assim, nós fomos para a Venezuela. Quando chegamos no 24 de maio de 77, a bordo de um avião da Viasa, que era a Varig da Venezuela, eu tomei a mão da Sueli e fiz a Deus uma oração. Eu disse: Senhor, que o Senhor nos use neste país para ganharmos milhares de venezuelanos para Cristo. Que o Senhor nos use para abençoar não somente a Convenção Batista da Venezuela, mas nós queremos que o Senhor nos use para abençoar todas as denominações da Venezuela. Aquilo foi uma oração profética. Durante os anos que eu estive na Venezuela, um irmão, um pastor, tomou cuidado de fazer as contas de convertidos como fruto do nosso ministério, e ele chegou a uma cifra de 3.500 convertidos, não como forma direta, Uhum. mas indiretamente através dos filhos, dos discípulos, dos Timóteos. E foi assim, a Igreja Batista Jesus Cristo é o Caminho se transformou na igreja missionária por excelência, de 1984 a 94. E a igreja começou a realizar congressos missionários todos os anos. Vinham pastores de todas as denominações. Foi assim que Deus nos usou aqueles 17 anos na Venezuela. Nós fundamos primeiro uma igreja na cidade de Barcelona, não é Barcelona da Espanha. No estado Anzoátegui, fundamos uma igreja, Igreja Bautista Memorial de Barcelona. Depois fomos para Puerto La Cruz, fundamos uma igreja na cidade de Puerto La Cruz. Em 1984, eu tinha acabado de ouvir o Paul Yong Cho, lá num congresso em Caracas. E ouvir aquele homem causou um impacto tremendo na minha vida. Cheguei na congregaçãozinha com 19 membros em Porto La Cruz e lancei o desafio: irmãos, nós vamos pedir a Deus 100 pessoas para dezembro deste ano. Eu estou lá pregando, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os domingos, tocando a mesma tecla: 100 membros para a Missão Bautista de Puerto La Cruz em dezembro. Aí a dona da casa que nos hospedava e que oferecia a garagem para os cultos, ela disse assim: pastor Calixto, pode vir comigo lá na minha cozinha? Aí eu fui todo bobo pensando que eu ia ganhar um café.
mas era um puxão de orelhas. O venezuelano tem fama de não ter papas na língua. Meu El pai. venezolano não tem pelos en la lengua. Ela diz, Pastor Calixto, eu gosto muito do irmão, o irmão é um missionário muito querido. Já fui sua ovelha lá na Memorial de Barcelona, agora sou sua ovelha aqui em Porto La Cruz. Mas o pastor Calixto tem um problema muito sério na sua vida. Pastor Calixto não é um homem de oração. Se o pastor fosse um homem de oração, o irmão já teria convidado as suas ovelhinhas aqui na garagem, na missão de Guaraguau, para a gente orar todos os dias, das 6 às 7 da manhã. Orar por essas 100 pessoas. Então, Deus tocou meu coração, ouvi o conselho, comecei a orar das 6 às 7 da manhã. Mas a irmã Carmen de Flores, ela tinha dois probleminhas. Primeiro, que ela orava muito baixinho, quase não dava para ouvir o que ela orava. E segundo, que quando ela começava a orar, era como a experiência do povo de Israel, que saía do Egito, se perdia no deserto e nunca chegava na terra prometida. Aí eu tive que implementar um novo sistema de oração, oração conversacional, que eu tinha aprendido lá no congresso, no retiro, lá no seminário. Oração conversacional, que é oração em frases. Aí tinha 10 minutos de oração de louvor e adoração, 10 minutos de confissão, 10 minutos de ações de graças, 10 minutos de intercessão e 10 minutos de petição. Pois bem, numa daquelas manhãs, quando eu terminava o culto, eu digo: agora vamos clamar a Deus pelas 100 almas que nós estamos pedindo a Deus para dezembro. Era o começo do mês de maio de 84. Começamos a orar e eu faço a primeira parte da oração e digo: Senhor, estamos orando por 100 pessoas para dezembro. Habla com nós, Senhor. Háblanos. E um jovenzinho pega a oração e diz: Oh, Senhor, estamos aqui rogando-te, Senhor. Habla com nós, Padre Celestial, queremos ouvir tu voz. E aí foi como jogar gasolina no fogo, e os irmãozinhos todos clamando: habla, 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 Senhor. E é nesto, o Espírito Santo fala no meu coração: peça para os irmãos se calarem, porque eu vou falar. Ok. E daí, Deus fala no meu coração: você lembra do terreno que está no lado do café italiano, onde você toma café com a Sueli toda segunda-feira? No lado tem um terreno asfaltado, cercado. Eu quero que você busque o proprietário do terreno, peça permissão para usar o terreno por um mês, durante o mês de agosto. Traga uma tenda de lona, como a Junta de Missões Nacionais usou há muitos anos, né? A Tenda da Esperança. Convida irmãos de várias igrejas para formarem uma banda, um conjunto musical. Convida os 4 melhores evangelistas da Convenção Batista da Venezuela, um para pregar cada semana, de segunda a domingo. E fala para esses pastores que você não tem recursos para pagar as passagens, mas que você pode receber o obreiro e hospedá-lo na sua casa. Assim como Deus falou comigo, nós fizemos a série de conferências em agosto de 84. Ao fim de um mês, o Senhor nos tinha dado 120 convertidos, 0 quilômetro. Amém. E foi aí que começou a Igreja Evangélica Bautista Jesucristo es el Camino de Puerto La Cruz, que foi organizada naquele mês de novembro de 84, com 56 membros fundadores. Uau. Muitos crentes não podiam ser batizados porque na Venezuela era muito comum pessoas amaziadas, viviam juntos, mas não estavam casados. Sim. Então a gente tinha que trabalhar, acertar, fazer o casamento. E foi assim que nasceu a Igreja Batista Jesus Cristo é o Caminho. É. Pastor Calixto, o nosso reloginho aqui diz que temos ainda 5 minutos. Ok? 5 minutos? Eu não vi o tempo passar, irmão, viu? Quantos minutos já passaram? Pois é, 40, 35.
Meu pai do céu, então eu vou ter que muito falar. Talvez Tá, podemos escolher só um tema. tá certo. Ah, tem várias perguntas aqui para fazer, só se a gente voltar no outro vídeo. O que que acha? Vamos Fazer um deixar? outro vídeo. Vamos deixar para outro vídeo, então? Vamos. Vamos. Então, irmão, agora, por favor, se despeça deste vídeo e a gente volta, então, um segundo vídeo depois. Muito bem, queridos irmãos, eu estou muito feliz com esse contato com o pastor João Soares da Fonseca, meu colega de seminário, colega de turma da Sueli, um pastor por quem eu orei muito quando ele foi pastor da PIB do Rio, e até hoje eu oro por ele e pela PEG. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. See you next time. A razão por que ele está se despedindo em inglês é porque ele teve um longo pastorado também nos Estados Unidos, que ele vai contar no próximo vídeo. Se eu Vou fosse contar você, uma boa piada sobre o meu inglês. se eu fosse você, eu não perdi o próximo vídeo que vem aí atrás deste. Um abraço, pessoal. Até daqui a Abraço. pouco.